Hoje a gente vai conhecer um fator que interfere diretamente no tipo de morte que a gente vai ter, ou melhor, no processo de morte pelo qual a gente vai passar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vaishlach, hoje focando nos parágrafos 47 e 48 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, o Zohar está analisando aqui um pouquinho o que acontece na morte, no processo de morte, no que a gente chama vida após a morte, né? E aí, claro que ele está tentando explicar diferenças que podem ocorrer no processo de uma pessoa para outra. Aliás, vou até deixar já um momento aqui meio merchan, não merchan porque não é venda, né, de nada, mas essa semana, se bobear até hoje, tá, talvez mais tarde, eu vou publicar um vídeo do Cabalista Responde sobre esse tópico, abordando com calma, com bastante duração, aqueles vídeos mais longos, né, o que acontece segundo a Kabbalah depois que uma pessoa morre. Para onde a alma vai, pelo o que ela passa, o que acontece com o corpo, né, a gente vai analisar o processo aí pós-morte. Mas então, voltando, o Zohar aqui está resumidamente contando algumas coisas para nós. Ele conta que uma das coisas que mais interfere, né, no processo é o quanto de Torá a pessoa estudou. Se a gente entender Torá, como eu sempre falo, né, como a espiritualidade, não necessariamente você seja judeu e estude Torá, mas se você estudou espiritualidade, tentou entender quem é o criador do universo, como eu posso me conectar com esse criador, como eu posso ser uma pessoa melhor, tudo isso é Torá, né? Se você estudou isso, seu processo de morte é um. Se você não estudou, se você negligenciou a Torá, seu processo de morte é totalmente outro. E aí o Zohar explica por quê. Vamos lá. De onde veio a morte, cabalisticamente falando? A morte apareceu pela primeira vez no mundo, lá no Jardim do Éden, quando Adão, Eva e a cobra cometeram aquilo que, né, todo mundo conhece, aquele primeiro pecado. Se não fosse aquilo, diz o Zohar, diz a Kabbalah, não teria morte. O plano original da criação era não ter morte. Mas naquele momento, quando a cobra tentou Eva, Eva tentou Adão, a morte surgiu. E aí, a partir daquele momento, tem um anjo, que a gente chama na Kabbalah o anjo da morte, ele é o encarregado de cuidar da morte. Então ele fica olhando as pessoas, quando chega a hora ele vem aqui, mata a pessoa, e na Kabbalah a gente fala que esse processo traz grande impureza para a pessoa. Para o corpo, na verdade, né? A alma vai embora e o corpo fica com muita impureza. É por isso, aliás, que na Kabbalah, no judaísmo, tem vários rituais de como você tem que cuidar daquele corpo do modo correto, porque ele pode transmitir impureza. Então, basicamente, o processo de morte é de impureza, perceba? Lá no começo surgiu por isso. A cobra instilou impureza na Eva, Eva em Adão, e aí trouxe impureza para o mundo. E a partir de então, todas as mortes são da impureza. Mas o que acontece? Quando eu estudo Torá, a Torá na Kabbalah ela é chamada de árvore da vida. Então, o pecado lá no Éden foi o qual? Com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha duas árvores, né? A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E uma é como se fosse oposta à outra. Então, se eu erro na árvore do conhecimento do bem e do mal, tem a morte e a impureza. Mas a árvore da vida combate essa impureza. Então, se a Torá é a árvore da vida, como eu falei, que a gente chama na Kabbalah, quer dizer que quem está se ligando à Torá está se ligando à árvore da vida. E aí o Zohar explica que essa pessoa morre com menos impureza. Em alguns casos, se for um grande erudito da Torá, um grande estudioso, talvez ele morra sem nenhuma impureza. Talvez zero não exista, vai. Eu dei uma travada porque eu estava pensando isso. Algum pouquinho de impureza sempre tem, mas ele morre quase nada de impureza. E o que isso representa? O processo, portanto, de passagem para ele, da alma sair do corpo, o corpo ser enterrado, é muito mais tranquilo, porque tem muito menos impureza. Tem menos contato com o anjo da morte, tem menos sofrimento, que a gente vai ver no vídeo que eu falei, tá? Quando eu fizer esse vídeo do Cabalista Responde, você vai ver que a alma sofre com o processo da morte. Mas quanto mais ela está ligada à Torá, menos ela sofre, porque não tem toda essa impureza. Já a outra pessoa que não estudou Torá, está mais ligada à impureza, ela precisa mais sofrimento, para tirar essa impureza dela, para limpar. Deu para entender? Então, realmente, aí resumindo, vai para encerrar, e o vídeo não ficar longo, não virar um Cabalista Responde, né? O Zohar conta que esse é um dos fatores mais decisivos para definir o que acontece depois da morte. O quão engajado em Torá você estava, o quão conectado com a Torá você estava, porque ela é a árvore da vida, né? Então, se você quer ter, digamos, uma passagem mais tranquila, a melhor coisa que você pode fazer é estudar a Torá. Já se você não está muito preocupado, fica sem estudar a Torá, você vai sofrer um pouquinho mais depois da morte, no processo pós-morte. Um bom dia a todos e tudo de bom.